O estádio do Flamengo, então, esse projeto está... Se a concessão vier para o Flamengo de 35 anos, Então, primeiro... o torcedor está pedindo mais espaço na leste, que se tire as cadeiras do Maracanã para que o torcedor possa voltar a ir ao estádio como era antes, em pé, para ter mais torcida. Com a concessão do Maracanã sendo do Flamengo, como é hoje, isso é viável? Pode-se pensar nisso? Então, existe um projeto que já foi aprovado, projeto de lei, que permite, vamos dizer assim, a gente modificar o Maracanã e retirar cadeiras do Maracanã. Vamos dizer assim, a gente modificar o Maracanã e retirar cadeiras do Maracanã. Esse projeto foi sancionado pelo governo, né? E ficou acertado que na proposta da PMI, que está sendo preparada por todos aqueles que vão participar do processo licitatório do Maracanã, que leve em consideração esse aspecto. Quer dizer, isso é uma coisa que é interesse, foi colocado do próprio governo, que é, na verdade, quem tem o Maracanã, que é o dono do Maracanã, que é o dono do estádio. Muito bem. Dito isso, quer dizer, neste ano isso não será feito. O estádio do Flamengo, então, esse projeto está... Se a concessão vier para o Flamengo de 35 anos... Então, primeiro, o projeto que a gente trabalha é com o Maracanã. E mesmo da época da campanha lá no Flamengo, quer dizer, antes de assumir no início do ano passado, eu sempre falei que a prioridade minha seria sempre o Maracanã. E eu digo isso por vários motivos. Primeiro, porque a torcida sempre diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? A torcida diz o Maraca é nosso há quanto tempo, né? Ela canta, o Maraca é nosso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, porque o Maracanã fica localizado numa posição muito boa dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem acesso por trem, por metrô, por vias largas, ali no meio, Zona Norte, Zona Sul, ali no meio, perto do centro, ou seja, numa posição estratégica. Então, é muito fácil chegar no Maracanã. Estádio de Copa do Mundo. Estádio de Copa do Mundo, tem toda a tradição, tudo isso. Então, e tem um outro aspecto que é muito importante também, é o custo da construção de um novo estádio, né? E o que isso impactaria, vamos dizer assim, nas finanças do Flamengo, né? Então, você pode considerar, assim, um estádio simples, talvez custasse R$12.500 por cada assento. Se você quer botar um estádio como, sei lá, 60 mil lugares, tudo isso, né? Então vai te custar, sei lá, perto de 100 milhões. Não, 750 milhões. Não, estou falando 750 milhões. Assim, e bota mais o custo do terreno. Quase 1 bilhão. Você bota mais o custo do terreno, você está falando em ordem de grandeza de 1 bilhão de reais. Itaqueirão, mais ou menos, foi isso. Só que então, o Corinthians teve facilidades especiais. Essa discussão, mas assim, 1 bilhão de reais, né? Então, assim, você está falando de 1 bilhão com um custo de capital de 5% ao ano acima da inflação, que fosse 5% ao ano acima da inflação, para o endividamento. O Flamengo teria que ter um endividamento gigantesco para poder fazer isso. Porque, primeiro, o Flamengo não tem a parte de equity para poder colocar, não é prioridade nossa colocar no estádio. E depois você teria que ter um nível de endividamento gigantesco, que é aumentar o custo de capital do Flamengo absurdamente, e só para, vamos dizer assim, amortizar, só para pagamento de juros, sem falar de amortização, isso poderia bater aí perto de, sei lá, uns 70 milhões por ano. Fora a amortização, que se você fosse amortizar em 20 anos, era mais, sei lá, 50 milhões por ano. Então você está falando de cai em cima das finanças do Flamengo mais 120 milhões, para colocar num estádio, num local pior, onde você teria mais dificuldade para chegar. Então é o seguinte, a solução lógica é o Maracanã. O Maracanã precisa do Flamengo. O Maracanã, ser um Flamengo, é um elefante branco. Assim como o Maracanã é muito interessante para o Flamengo. Então, a legislação permite hoje? Hoje a legislação claro permite? Que permite. A prova que o Flamengo está lá, está administrando o estádio junto com o Fluminense. E a nossa ideia é participar desse processo licitatório. E a companhia do Fluminense vai ficar constante, então? O Fluminense vai ser um partícipe? Sim, a gente tem conversado sempre com o Fluminense. Obviamente, a gente vai precisar do Fluminense, ele vai ter que falar isso publicamente, mas todas as conversas que eu tenho tido com o Mário Bittencourt, ele tem comentado do interesse do Fluminense de continuar essa parceria com o Flamengo, para poder
operar o Maracanã junto. Outro assunto, você viu aqui a participação de gente do Brasil inteiro, né, que está nos assistindo agora pela TV Brasil. Mas não estão assistindo os jogos do Flamengo no estadual. E tem muita gente aqui. E aí, presidente, eu vou conseguir ver o jogo do Flamengo no estadual? Então, essa é uma discussão comercial que já vem se arrastando aí por um bom tempo, né, entre o Flamengo e o detentor aí dos direitos de televisão, vamos dizer assim, dos demais jogos, dos demais clubes, né, e do campeonato. E isso a gente ainda não conseguiu chegar, vamos dizer assim, num acordo em termos de valores para que esses jogos possam ser passados. O que a gente... Pois não. Eu acho o seguinte, é claro que os clubes de massa que têm maior público têm que ter uma cota, digamos, superior aos outros. Mas eu acho que não pode haver uma diferença, um abismo muito grande entre... Senão você acaba dando a espanholização do futebol brasileiro. Você acaba prejudicando os outros. Tem que haver um equilíbrio maior, porque o Flamengo também precisa dos outros grandes, a nível estadual e a nível nacional. Então, acho que é uma reclamação grande. Você vê, o campeonato inglês, o lanterninha do campeonato inglês, ele tem uma participação bem significativa, incomparavelmente maior do que, digamos, o último, hipoteticamente, aqui do futebol brasileiro. Então, acho que o Flamengo também interessava o Flamengo não deixar que essa coisa tome um vulto de muito distanciamento. Mas Digamos a cota assim, dos quem quatro tiver uma seria boa igual, participação de colocação, uma meritocracia, podia, a cada ano, digamos, determinar as cotas de cada clube. Eu acho que interessa ao Flamengo isso. Isso já acontece no Campeonato Brasileiro, mas vamos falar como é que Mas estava... acontece mal, de uma forma meio Capenga. tumultuada. Foi o jeito que se conseguiu negociando Lá com atrás. tanta gente e tal, lá atrás. Mas vamos falar um pouco, então, dos grandes números aqui, tá? Se você pegar o pay-per-view, por exemplo, no Brasil inteiro, 18,7% das pessoas que compram os campeonatos compram por causa do Flamengo. Nós estamos falando 1 em cada 5 pessoas. No Brasil, Isso quando? Hoje. Tudo bem, agora, por que isso hoje? Hoje o Flamengo tem um time tão melhor Não, que assim, os mas outros esses números são de antes. Eu estou falando hoje porque foi a última Atualmente. pesquisa e bem. eu acredito que esse número é maior hoje. Bem maior mas eu hoje. acho que, realisticamente falando, se todos estivessem bem, 5 anos atrás, seria um panorama melhor. Mas assim, vamos lá. Mas há 2 anos atrás, quando o Flamengo não estava assim, o nível de pay-per-view do Flamengo era maior do que o de Fluminense, Botafogo e Vasco somados. Eu não estou querendo aqui fazer nenhum juízo de valor. Eu estou dizendo o seguinte, o público que vai lá e compra paga mais para ter o Flamengo. E aqui, nós estamos na televisão, vocês sabem que esse jogo é um jogo de audiência. O que se paga por aqueles que vão colocar as propagandas, tudo isso. Inclusive, se quiser autorizar, a gente transmite os jogos do Flamengo. Pois é, então é audiência. Então, assim, se você somar no Campeonato Carioca, o Flamengo tem, os números que a gente tem, era 54,7% das pessoas que compram o Campeonato Carioca compram por causa do Flamengo. E o Flamengo recebia a única proposta que foi feita, é bom que se diga até agora, porque muita coisa sai na imprensa dizendo fizeram uma proposta.